Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à nossa última sessão. Encerramos hoje a programação e a exposição Espelhos de Ver por Dentro, o Teatro no Neorrealismo Português. Foram 5 meses, ou têm sido 5 meses, cheios de programação, cheios de atividade em torno do teatro no âmbito deste movimento. Hoje temos mais uma sessão para finalizar num esquema semelhante àquele que temos tido até este momento. Eu vou ter aqui uma conversa breve, 15, 20 minutos com um convidado, que já apresento. Hoje, excepcionalmente, teremos um segundo ponto prévio para, com o diretor do museu, fazermos um breve balanço. São sempre conversas muito breves, um breve balanço deste projeto que hoje finalizamos. O meu convidado muito especial deste dia é o professor Rui Pina Coelho, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, diretor do Centro de Estudos de Teatro, que é uma entidade colaboradora também da nossa exposição. É crítico teatral, é também dramaturgo, dramaturgista, é um grande amigo. Obrigado, Rui, por teres vindo. Escreveste um texto muito importante para o nosso catálogo, um texto, no fundo, sobre na minha lógica, quando organizei o catálogo, eu queria que esse texto perspectivasse o teatro, no fundo, os teatros políticos que nós temos tido. No fundo, partindo do princípio, e eu também parto desse princípio, de que o próprio teatro neorrealista é, na essência, um teatro político. E, portanto, no teu texto, tu organizas, eu diria, o teatro dos últimos 100 anos, em 4 grandes conjuntos, e nesse primeiro conjunto tu indicas uma vertente que tem, sobretudo, o Piscator e o Brecht como grandes referências, e eu penso que é sobretudo nessa vertente que o teatro neorrealista se insere. Aos nossos convidados de hoje, queres apresentar assim brevemente essa vertente do teatro político? Sim, claro. Muito boa tarde a todas e todos. Antes de mais, queria agradecer o muito amável convite do Miguel para poder estar aqui convosco hoje, também ao Dr. David Santos, à equipa do Teatro Neorrealismo. Do museu. Foi o que eu disse? Do Museu do Neorrealismo. Um homem do teatro está sempre a pensar no teatro do Museu do Neorrealismo. Sim, fico nervoso porque acuso a importância do momento, é o fim de uma importantíssima exposição, deixou aqui um trabalho feito para o futuro. Fico muito lisonjeado por estar aqui a falar convosco hoje. O convite que a pergunta que o Miguel me faz hoje provoca-me o mesmo desconforto que me provocou o convite para escrever um texto para o catálogo. E, de facto, o convite, se consigo recuperar bem os contornos desse convite, era para me pronunciar sobre os caminhos, as matrizes do teatro político. E eu respondi a esse desafio com inquietude e com desconforto. E porquê? Porque hesito na forma como podemos pensar o teatro político. E o meu desconforto tem que, se calhar, acomodar ou prefaciar por dizer que trabalho com uma companhia de teatro, uma companhia citada lá em cima na exposição, o Teatro Experimental do Porto, há muitos anos, e no seio da companhia arvoramos a dizer o nosso teatro é político e o nosso teatro é herdeiro de Brecht e o nosso teatro evoca Piscator. Nós fazemos um teatro folclórico-filosófico, como alguém terá declarado em relação ao teatro de Bertolt Brecht. Mas quando nos instam a dizer, mas onde é que está a política do vosso teatro, eu não consigo responder com a história do teatro ou com uma observação, digamos assim, mais da crítica, do historiador do teatro, e eu respondo com o meu desconforto. Eu não sei muito bem. Eu respondia com 4 abordagens a um teatro político que eu declarei como pessoais e insatisfatórias ou algo do género. Pessoais porque são aquelas em que eu me consigo inscrever, e insatisfatórias porque sei que nenhuma delas dá conta de forma redonda do problema. E essas 4 abordagens pessoais e insatisfatórias, de facto, uma
Eu chamava-lhe para encontrar a politicidade do teatro. É um termo que eu vou assim papaguear, vou recuperar a ideia da literalidade que os formalistas russos encontram para dar conta da especificidade do texto literário, ou seja, o que é de literário num texto literário, e depois o termo teatralidade, que é decalcado desse, ou seja, o que é de teatral no teatro. Essa noção vem de Meyerhold, de Avrainov, portanto, do princípio do século XX. O que há mesmo de teatral no teatro? Qual é aquela centelhazinha que faz do teatro uma coisa teatral? Então, esse movimento dos reteatralizadores. Eu tenho algum desconforto também com estas terminologias, mas a minha politicidade do teatro vou tentar fazer essa decalcagem. Há uma outra autora que também uso para leituras, a Muriel Planat, tem importantes discursos sobre o teatro político, é uma autora francesa, jovem na nossa idade, está a escrever agora, a pensar o teatro político, a politicidade, chama-lhe a forma como o teatro organiza a percepção do mundo coletivo, a forma como o teatro organiza a percepção, uma percepção coletiva do mundo. Tenho muitos problemas com isso também. Acho que o papel não tem o papel de organizar nada, acho que é mais desorganizador e bem do que uma forma de organizar uma visão coletiva. Portanto, a politicidade que eu estava a tentar dar conta era tentar encontrar uma forma de encontrar o que é político naquilo que vou chamando de político. E encontro essa politicidade para tentar começar a responder à tua pergunta, querido Miguel, em quatro campos. Um campo tem a ver com a ideia de que há uma coisa que nós chamamos de teatro político, por oposição a uma coisa que não chamamos de teatro político. Não é? É o teatro político, e sabemos que o teatro político não é nem comercial, nem de entretenimento, nem popular, nem de arte, é político. E essa definição do que é um teatro político tem sua história. Sabemos com certeza, os gregos já faziam teatro político, discutiam o Apolo, discutiam a coisa pública, a cidade, o destino do homem e da mulher, etc, etc. Mas chamar-lhe assim, teatro político, tem um epicentro na Alemanha, República de Weimar, Erwin Piscator, que se calca depois em Brecht e toda essa linhagem, de onde, de facto, o teatro realista, o teatro neorrealista, do realismo social, ou socialista, consoante as especificidades geográficas, políticas, históricas de cada momento e cada fracção de território, vai determinando. E depois sabemos que há um que não é. Mas esta abordagem, só o teatro político tem aquelas características, não é? Do teatro épico, do confronto com o espectador, o distanciamento ou o estranhamento. Só isso é que é político. Há outros, então, que também me parece que há outros autores, outras sensibilidades que declaram: os tempos são outros, há outras formas de entender o mundo, e então é preciso que pensemos o teatro político de uma outra forma, com outros coloridos. Um autor que tem uma posição muito franca e clara em relação a isto é um autor que nós conhecemos muito bem, porque é autor de um livro muito discutido, o Hans Thies Lehmann, autor alemão, autor do livro O Teatro Pós-Dramático, ganhou assim, muita fama, o termo foi muito lido e ampliado e também muito mal entendido. E dos mal entendidos, parece-me a mim, em relação ao teatro pós-dramático do Lehmann, é dizer, este teatro em que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, com muita nudez, muita intermedialidade, muito palavrão, muito a plétora de signos, não dá para entender nada. Este teatro não é político. E não é à toa que o Lehmann, para se defender, não era de facto essa sua perspectiva, o livro que publica a seguir é um livro que reúne um texto sobre o que é o teatro político. E no fundo está a dizer a necessidade do teatro político não desapareceu, mas os tempos são outros e as formas tradicionais de entender o teatro épico, político, etc., têm de ser outras, não é? Têm de ser outras. Tudo depende da capacidade de descobrir o político onde habitualmente não se descobre nada. Portanto, o teatro político descobre-se onde normalmente não está nada.
essa intervenção, essa capacidade de encontrarmos o político nas coisas onde normalmente não há político. Isto, descansamos um bocadinho e de repente acordamos com um susto. Então, mas é tudo político? Então se podemos descobrir política em todo o lado, então tudo é político? E depois lembro-me um autor que eu sei que do nosso convívio intelectual, o Olivier Nouveau, um autor francês, tem um livro extraordinário chamado Contre le théâtre politique, contra o teatro político, que não é contra o teatro político, é apenas contra a ideia de que, bom, é tudo político, está tudo bem, é tudo político, não se fala mais nisso. Ou seja, há uma reação contra a ideia de que, quando tudo é político, já nada é político. Há uma reivindicação de uma certa politicidade, de um certo teatro, um teatro que podemos situar numa ideia de a imagem que ele usa é uma imagem muito bonita, que me é muito cara, a da velha toupeira, uma imagem usada por Brecht, perdão, por Marx, Brecht também, imagino, pelo Marx, me refiro, pela Rosa Luxemburgo, da velha toupeira, a toupeira que escava no subterrâneo, que regressa sazonalmente para voltar, para nos assombrar em vários momentos de revolução. Não é? E então, essa ideia de que se tudo é político, já nada é político, encontra também eco em outras definições, tem a ver com aquela ideia muito romântica, parece-me a mim, às segundas e quartas e sextas, que me encanta muito, às terças e quintas já fico um bocadinho mais desconfortável, que é há uma potência qualquer no teatro, o facto de estarmos em conjunto. Já estou a falar muito, não é? Desculpa. Não, está à vontade. Estamos juntos, acordados, vivos, à mesma hora, no mesmo dia, e esse encontro é tal forma, produz uma tal felicidade do encontro, que isso é, por natureza, político. E há autores como o Florian Malzacker, que descrevem essa, na sequência enfim, é um pós-habermasiano, ou seja, alguém que encantado pela ideia da esfera pública e que vê nesses encontros teatrais uma espécie de recuperação, ainda que provisória, ainda que momentânea, ainda que fragmentária, de uma certa ideia de esfera pública. O que dá, para nós, que somos malta do teatro, dá uau! Mas ao mesmo tempo, acontece mesmo isto. Às vezes, se calhar, em dias bons acontece, e vamos para casa e depois aquilo desaparece. Portanto, essa uma terceira abordagem. E, na verdade, aquela abordagem, a quarta, em que eu mais me vou encontrando, é a ideia que o teatro não serve para nada. Boa tarde, muito obrigado. É a ideia de que, por mais que façamos, há um choque qualquer com a realidade que o teatro não potencia. Mas, contudo, é dessa inutilidade do teatro, é dessa ideia de uma espécie de nihilismo melancólico que é aí que o teatro pode fazer alguma coisa. Eu estou convencido, ou fui-me convencendo, de que o tempo que vivemos é um tempo de metanoia, ou seja, é um tempo de uma certa abertura a uma transformação. Acho que pensarmos no fim do mundo é muito claro, é muito imediato. Já todos nós pensamos que o mundo pode acontecer ou no nosso tempo de vida, ou em tempo de vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Aquela frase muito citada do Jameson de é mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que o fim do mundo. Ao contrário, não é? É mais fácil o fim do mundo do que o fim do capitalismo. De repente já não é uma blague anticapitalista, sim, é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque vai acontecer mais cedo, se calhar, do que o fim do capitalismo. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma, e fui-me habituando a pensar que o tempo de intervenção é de reimaginação do mundo. Portanto, para tentar responder a uma certa politicidade do nosso tempo, é encontrar formas de agir sobre a imaginação. O século XX habituou-nos a pensar que o desenho do futuro pode ser feito por burocratas, tecnocratas, financeiros, capitalistas, etc. Não é? E talvez seja o momento, neste espaço de uma abertura, uma mudança, de metanoia, de potencial mudança, a que outras pessoas com outras competências, pessoas que passam a vida a imaginar coisas que não aconteciam para que possam acontecer,
E, atenção, essas pessoas são os artistas, não é? Entramos às 9 da manhã numa sala escura e pomos-nos a imaginar coisas que nunca existiram antes, porque não as tínhamos feito ainda, e imaginar outras formas de viver em conjunto e outras formas de organizarmos o mundo. Isso é um ensaio, e ao mesmo tempo também pode ser uma constituição, também pode ser uma manifestação, também pode ser uma forma de imaginar o mundo. E é isto. Aí, Rui, eu apelo também um pouco ao teu lado de dramaturgo e dramaturgista, que neste tempo também está ligado a uma companhia, ao Teatro Experimental do Porto, como tu disseste, também, apesar de seres professor, investigador, mas também tens essa colaboração permanente com essa companhia, que é uma companhia que também se diz com um repertório muito político, não é? Sim. Então, o que é que há nesse trabalho que tu fazes e no trabalho da companhia que hoje se possa dizer que é um trabalho eminentemente político? Eu tenho que responder sempre de forma pessoal e insatisfatória. De facto, a companhia com a qual trabalhamos é uma companhia que foi fundada em 53, é muito antiga, tem uma carga histórica muitíssimo grande, o legado de António, Pedro, João Guedes. Nós contamos lá em cima o início vários neorrealistas estiveram ligados ao Alexandre Babo, o Egito Gonçalves e outros. O Santareno, a gênese da companhia. Portanto, tem um legado político, de intervenção social, de resistência ao Estado Novo, muito grande. Eu trabalho com a companhia há pouco tempo, há 15 anos, ainda assim já é algum tempo, na minha biografia já é algum. Trabalho em parceria próxima com o diretor da companhia, o Gonçalo, e Gonçalo Amorim, e a forma como vamos entendendo aquilo que é o nosso trabalho já passou por muitas fases. E eu diria que, em relação à política do teatro, durante um período estávamos convencidos de que que a política que fazemos no teatro tem de ser taumatúrgica, tem de ser de tal forma extravagante para provocar um milagre, provocar um estranhamento qualquer, ou seja, os ecos dos Piscatas, os ecos do Brecht estão nesta... Também lá estão, obviamente. Das formas mais apressadas de caracterizar o nosso trabalho é o folclórico ou filosófico, com estudo, com alguma erudição, mas também querendo ser um teatro popular, que possa dialogar de forma franca e convivial com todo e qualquer tipo de público. Portanto, durante um período estávamos muito convencidos que o nosso gesto tinha que ser taumatúrgico, provocar um milagre. Um exemplo disto era, por exemplo, se me permitirem um exemplo, um texto escrito por mim, ensinado pelo Gonçalo, que chamámos Nós Somos os Rolling Stones. Tinha música do Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man. Era um disparate pegado, era uma noite de insónia de dois jovens que estavam na iminência de emigrar. Isto é 2012, 2013, na sequência do Passos Coelho dizer: bom, jovens, o que têm para fazer é pôr-se a caminho, lá fora é melhor. E tínhamos dois jovens, a escrita era surreadora, era em cima das costas do Pássaro Azul, estavam à procura da felicidade na imigração. Mas não queriam ir porque tinham uma banda de rock and roll, que eram os Rolling Stones, portanto tinham que ir ao ensaio, mas tinham que ir, não tinham dinheiro. Portanto, é assim uma espécie de pesadelo, um sonho meio maluco. Havia uma personagem que lhes aparecia, que era a fada. E essa fada era o ator Paulo Moura Lopes, vinha vestido de fada, com um tutu de bailarina, com uns óculos de aviador, e tudo o que ele dizia eram tudo roubado a discursos de Miguel Relvas, do Passos Coelho e de outros colunistas do mesmo registro, com palavrões que eu punha no sítio certo. Muito peludo, muito zangado, e que, creio eu, revelava o facto de ser uma coisa mesmo extravagante, um estranhamento. Mas a verdadeira violência daquele discurso não eram os meus palavrões, os Cs e os Fs, não eram esses palavrões, eram aquelas afirmações publicadas em jornais: jovens, façam-se à vida, vão embora. Isso foi uma fase. Fomos entusiasmando com outras formas de pensar o político e fomos desenvolvendo uma metodologia de trabalho a que, no seio da companhia, chamamos conversas em cena. Acreditamos, no seio da companhia, que é pela conversa que a gente se entende. Acreditamos que as coisas não se fazem de um dia para o outro. E fomos desenvolvendo esta técnica, nunca fizemos assim de forma muito cristalizada, muito estabilizada, que passamos muito tempo a conversar uns com os outros,
passamos muito tempo a ler e a preparar os espetáculos, muito antes dos ensaios. Quando nos sentamos para montar um espetáculo, discutimos muito à mesa, gravamos as conversas e depois, às vezes, cabe-me a mim escrever por cima daquelas conversas. Fizemos isto para vários espetáculos. Falaria assim brevemente sobre uma Casa Vaga, era um espetáculo. Eram westerns, três cowboys portugueses, imigrantes em 1820, foram para os Estados Unidos e que encontravam lá outro português, dos Açores. E esses cowboys não iam munidos de pistolas, levavam os livros que andavam a ler. Levavam os livros que se andavam a ler na Europa, em Lisboa e em Paris, levaram os livros dos socialistas utópicos desse período, levaram livros do Fourier, do Robert Owen, do Proudhon, e tornámos especialistas neste cada um dos autores, num destes autores, e à mesa discutíamos o que é o fazer amor, trabalhar, distribuição do dinheiro, do trabalho, e era o Gonçalo Amorim, o Pedro Gil e a Raquel Castro, a equipa, os 4 criadores do espetáculo, e discutíamos e depois escrevia por cima dessas conversas. Chamámos isto de conversas em cena e depois fomos criando outros espetáculos, uns melhores, outros piores, com esta técnica, usando. Pelo meio disto tudo, entusiasmámos com um romance, que levámos também 4 anos a preparar. Fomos pensando no meio de uma slow dramaturgy, uma dramaturgia lenta, muita leitura, investigação. O romance nos ocupou muito tempo, um romance extraordinário chamado A Estética da Resistência, de um autor alemão chamado Peter Weiss, um brechtiano. Escreveu o Papão Lusitano, não é? Uma sátira ao Salazar. Exatamente. Na sequência fez também sobre o Vietnã, um autor extraordinário, que tem um romance que é um objeto perdido e acho pouco conhecido na literatura europeia, que é extraordinário. É um romance que ele escreve entre 78 e 81, mais coisa menos coisa, que é sobre... Eu durante algum tempo, o Peter Weiss queria... Vou fazer uma adaptação da Divina Comédia do Dante. Depois voltar, isto é capaz de ser difícil. É demais. Então fez só a parte dos infernos e faz uma descida aos infernos da esquerda europeia. Ele coloca 3 jovens comunistas alemães, 3 jovens comunistas num museu, de fronte do friso de Pérgamo, a olhar para o friso, para a estágio, que representa a gigantomaquia, ou seja, a luta entre os deuses e os gigantes, em que Hércules lutou ao lado dos deuses, derrotando os gigantes. Mas no friso há uma ausência. É antigo, é da Turquia, que os alemães levaram para Berlim, sabe Deus quando, no século XVIII ou XIX, faltam-lhe pedaços, falta-lhe Hércules. Falta-lhe o primeiro working class hero, o primeiro herói da classe operária, o primeiro neorrealista. E eu dizia, é claro que o nosso herói não pode estar aqui. Ele não está cá, falta-nos, onde é que estamos à espera dele? E esta conversa dura 100 páginas, o romance são 3 volumes, são 1100 páginas no total, ocupou 9 anos de escrita ao Peter Weiss, entrevistou centenas de pessoas. É um romance extraordinariamente belo, difícil de ler. O pobre editor do Peter Weiss tentava que ele tornasse a coisa mais redondinha. Ele disse, não. Não. É Saramago, ou seja, sem pontuações, parágrafos que duram 3 páginas. A obra de arte é um muro contra o inimigo. A obra de arte é um muro contra o inimigo. Querem conhecer as nossas derrotas? Têm que galgar este muro, têm que ter cuidado no nosso património. É um romance extraordinário. No final, 2 das personagens principais é o Hans Olmi e o Coppi, que são 2 resistentes ao nazismo, eram membros da Orquestra Vermelha, uma organização socialista de resistência ao nazismo. Acabaram os 2 assassinados pela Gestapo. É também um gesto de homenagem a esta resistência. A Estética da Resistência, que é um romance sobre educação. São operários que se educaram a ver museus. Iam aos museus e viam quadros, conversavam à noite com os seus camaradas, com os pais, com as mães, e educavam-se na resistência. Tem ideia de uma resistência pela estética
informou-nos muito no O teto. espetáculo era... Nós fizemos uma adaptação do espetáculo, sim, do romance, e temos que ir embora. Não, vamos embora, vamos finalizar. Eu entusiasmo com estas coisas, desculpa. Vamos finalizar, sim, mas para completar só a tua resposta, podes pegar nisso, gostava que apontasses talvez mais uma ou duas referências do nosso teatro hoje, talvez o português, que eu posso antecipar, posso adivinhar o que vais dizer, mas quem são, em que referências encontras tu, digamos, o teatro político no que se está a fazer em cena em Portugal ou a partir de Portugal? Vá. É uma pergunta fácil. Fácil. Eu tenho, sei que é para ti, não é? Eu sei porque já adivinho a tua resposta. Eu tenho para mim a ideia de que nós estamos em 26, não é? Nos últimos 20 anos, mais coisa, menos coisa, mais 10, 15 anos, há 2 espetáculos que de alguma forma cristalizam, sumariam, são bons indicadores de uma certa pulsão política do teatro em Portugal. Não é? E não é para a Joana andar para aí, mas creio que o Museu Vivo de Memórias Perdidas e Esquecidas é da Joana Craveiro, hoje. Que hoje, daqui a bocadinho, assim que eu me calar... Não é logo, mas sim. Pronto, desculpa. Sim, acho que esse espetáculo, que estreia em 2014, salvo erro, é um marco extraordinário de um regresso a uma certa politicidade do teatro. A Joana é mais ou menos a minha idade. Eu lembro-me de quando eu era jovem, se eu dizia teatro político ou o resto, na maior parte das vezes, nas salas, as pessoas diziam... Havia um desprimor, uma desconsideração pela política no teatro. Até não era para ser político, era outra coisa, era para celebrar e bem. Eu acho que com o trabalho da Joana, de uma forma muito reiterada, há uma mudança de paradigma do que é o fazer político, que vem acompanhada pela singularidade do trabalho da Joana e do teatro do vestido, que vem de um longo estudo, períodos de longo estudo, uma abordagem, a noção de historiografia, que vem dos Benjamins, do resto e dessa escola toda, muito documental. A par do teatro do trabalho do vestido e da Joana Craveiro, há um outro espetáculo que estreia um ano antes, que acho que não é inocente ser também um espetáculo, um solo, apesar das 5h30 de espetáculo do Museu da Joana, era um impressionante, extraordinário momento a solo. Há um outro solo que me parece também muito revelador de uma certa maturidade do teatro político em Portugal, de uma certa nova geração de pensar o teatro, que é o By Heart do Tiago Rodrigues, que para mim é uma obra-prima, é um espetáculo, um solo do Tiago, onde ensinava, imagino que muitos de vós tenham visto esse espetáculo, onde o Tiago ensinava 10 espectadores a aprenderem by heart, de cor, um soneto de Shakespeare que era sobre literatura, era sobre a memória e a potência da educação e da estética, da resistência que podemos ter. No fundo era, perante a Troika, levem lá o 13º mês e o 4º, e levem o que quiserem. Todos no palco, ele e os espectadores. Mas, enquanto nós soubermos de cor uma peça do Bernardo de Santarém ou um soneto do Shakespeare, não nos levam tudo. Esta resistência que é íntima, que é política, porque é íntima e pessoal, é potente por isso mesmo. Não é? Portanto, acho que há 2 momentos que mudaram um pouco o paradigma do teatro político em Portugal, em meu tempo de vida, em nosso tempo de vida. Joana Craveiro e Tiago Rodrigues. Acho que sim. Nós vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos para aqui, num trabalho feito pelo João Aleixo Falcão, vermos em apenas 5 minutos um ano de montagem e apresentação desta exposição e desta programação, uma retrospectiva muito, muito rápida, e depois regressarei aqui para o segundo ponto prévio de hoje, excepcionalmente temos 2, com o diretor do museu, para encerrarmos, de facto, estas conversas. Muito obrigado e muito obrigado especialmente ao Rui Trina Coelho.
jaqueta carcomida fica um farrapo a brilhar. Cozinheira que se esmera, faz a sopa de miséria, a contar os tostões da minha féria e a panela a protestar. Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30 e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta que isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? Corta a carne, corta o peixe, não há pão que o preço deixe. A poupar a notinha que se queixa, tão difícil de ganhar. Anda a mãe do passarinho a cartar o pão para o ninho, a cansar com a lama do caminho, só se sabe lamentar. Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30 e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? É mentira, é verdade, vai o tempo, vem a idade, a esticar a ilusão de liberdade, para morrer sem acordar. É na morte ou é na vida que está a chave escondida do portão deste beco sem saída. Qual será a solução? Ora bem, agora chegou a vez do diretor do museu, que é o responsável por isto, o Dr. David Santos, o convidado, faz favor. Eu é que digo ao anfitrião, faz favor. É o responsável por tudo isto, foi o Dr. David Santos. Já falávamos disto, não era? Já vínhamos falando sobre a possibilidade de fazer uma exposição, mas agora foi a sério, desta vez foi a sério. E nos últimos 2 anos e tal, claro, mobilizando muita investigação dos últimos 20 e tal, mas houve esta possibilidade de fazer esta exposição, era o pedido. Eu achei sempre que, sendo uma exposição sobre teatro, por um lado a própria exposição devia ter uma dimensão cenográfica e também uma dimensão performativa dentro da própria exposição, daí ter convidado, com a anuência do diretor do museu, um diretor de arte para trabalhar comigo, para além da designer, naturalmente, e sempre pensei que a própria exposição devia ter também uma dimensão performativa e nós fizemos, sobretudo nas visitas guiadas. Mas era fundamental haver uma programação regular que desse a conhecer de diversas formas. Não tínhamos capacidade para montar espetáculos, obviamente, portanto, ou trouxemos espetáculos que já haviam sido montados anteriormente, ou fizemos através de leituras encenadas e de outras estratégias que nós encontramos. Por aqui passou muita gente, muitos atores, muitos artistas de vários campos. Enfim, está na altura do diretor do museu também ajudar a fazer este balanço. No fundo, nós vimos aqui em 5 minutos uma retrospectiva do último ano, trabalho mais intenso, ainda na fase de preparação, mas penso que será talvez um momento de fazer um balanço provisório deste projeto para o qual me desafiaste. Obrigado. Obrigado. Nós, museu, nós, município, falo em nome também da vereadora da Cultura que está hoje, a doutora Manuela Ralha, nós todos é que te agradecemos a ti
à capacidade de trabalho, de contacto, de rede que tu tens entre o teu pensamento, a tua reflexão e a tua ligação ao meio do teatro. E conseguiste, ao contrário do que estavas a dizer, que sem os meios não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo. Foi ao contrário. Com pouquíssimos meios conseguiste fazer 3 vezes mais do que aquilo que era suposto no início, quando eu desafiei a pensarmos uma exposição, que tinha que ter naturalmente as características do tema, do campo disciplinar artístico, que é o teatro, tinha que ter naturalmente a presença do teatro de algum modo, mas com as limitações orçamentais que, enfim, um museu tem para muitas iniciativas a que tem que dar corpo ao longo do ano e ao longo da sua missão. No fundo, um museu temático como este, obviamente que o foco seria sempre a relação, neste caso do teatro, com o neorrealismo, mas eu sabia desde o início que o Miguel Falcão não era apenas um grande investigador, não era apenas um grande entusiasta, não era apenas um grande dramaturgo, e que era tudo isso e muito mais na sua capacidade de trabalho e na sua capacidade de pôr, de facto, em prática, um programa legal que chamasse a atenção das pessoas, que chamasse a atenção para uma memória do teatro do neorrealismo, mas uma memória também com dimensão e expressão contemporânea. Foi isso que ele trouxe para este museu, e o museu é um museu vivo, porque há pessoas como Miguel Falcão, há outras também, naturalmente, mas agora estamos a falar deste caso em concreto, que conseguem trazer precisamente pessoas para dentro de um espaço onde temos que ter pessoas. Ou seja, um museu só existe para as pessoas. Só existe, a missão do museu é trabalhar para aqueles que o visitam, para aqueles que sentem que um programa cultural os atrai e que pode projetar na sua relação com o mundo um enriquecimento que tem a ver não com as telas, não com as igrejas de bolso que são os telemóveis, e apesar disso também não poderia ser dispensado, mas que precisamos de estar assim como estamos aqui, uns pelos outros, numa relação que é muito próxima da vida concreta que a expressão teatral traz sempre quando se põe em palco e em cena seres humanos, com vozes humanas, com literatura que é feita por seres humanos e não por inteligência artificial. E uma vez mais, eu só tenho que agradecer ao Miguel Falcão a capacidade de trabalho, a capacidade de pensar num programa que conseguiu congregar, conseguiu trazer ao nosso museu mais pessoas, algumas delas não tinham visitado o museu, outras felizmente já tinham por outras oportunidades, mas tudo isso contribui para o engrandecimento deste museu e a nós, e a mim em particular, só me resta agradecer ao Miguel, no sentido em que ele não apenas pôs em marcha este projeto, como trouxe também a vida do teatro para dentro deste museu de uma forma que ele nunca tinha estado por cá. Por outro lado, dizer que este projeto é um projeto que, como vocês puderam ver no filme, só acontece porque há muita gente a trabalhar para que ele aconteça. Se há alguém na direção do museu, neste caso sou eu, que tem a ideia de convidar o Miguel Falcão para pensar este projeto, depois há imensas pessoas, muitas pessoas, no município e fora do município, mas muito aqui ligado à equipa do Museu do Neorrealismo e outros setores de trabalho, como as oficinas, como a área do design, a Inês Ferreira, que foi a pessoa responsável pelo design não só da exposição, como também do catálogo. O apoio da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo e, em particular, o engenheiro António Lota Redol, que apoiou a edição do livro relativamente à fase de formação sobre os destaques dados aos vários dramaturgos associados ao neorrealismo que o Miguel Falcão pensou trazer para o nosso auditório. E depois todas aquelas pessoas que não só fizeram a exposição, em particular gostaria de destacar aqui a Sara Pereira e também a Margarida Matos do apoio documental e toda a equipa do Centro de Documentação que apoiou o guião, que trabalhou com o curador de uma forma muito próxima, mas também aqueles que fizeram estas sessões todas, desde o João Falcão, a Helena também, o Fernando Marques, o Nuno Rocha e as pessoas que estão na recepção do museu, que todas elas estão todos os dias pelo nosso museu e que fazem a simpatia da recepção às pessoas que visitam o nosso museu em todas as ocasiões. Elas sabem, as pessoas que trabalham na recepção, elas e eles, sabem que são as primeiras pessoas que lidam com aqueles que nos visitam e que têm que acarinhar a todo momento. E, portanto, eu queria agradecer em nome próprio, enquanto diretor do museu, e penso que também em nome do Miguel, agradecer a todas as pessoas que contribuíram para este projeto, que está, de facto, a terminar, com pena de todos, mas que foi um momento muito, muito feliz para o nosso museu, um museu vivo e um museu que continua a ter muito futuro.
Muito obrigado. Eu queria só salientar, no fundo, 2 ou 3 ideias, que também foi uma preocupação desta curadoria e desta programação, que era o que ficava depois da exposição, o que ficava para além da exposição e para além da programação. Eu fiz aqui uma pequena listinha para não me esquecer assim do essencial, ou seja, nós fomos produzindo vários conteúdos que passaram a ficar disponibilizados para o público. Nós fizemos um curso aos sábados de manhã e esses cursos, as sessões desses cursos estão gravadas, estão disponibilizadas no YouTube. Quem quiser pode assistir agora a essas sessões. Foram 6 especialistas que se dedicaram a 6 dramaturgos e a 6 obras em concreto. Portanto, são 6 aulas sobre teatro neorrealista, estão disponíveis, quem quiser pode assistir. Além disso, essas lições foram reunidas num livro que lançámos na semana passada, com o apoio da Associação Promotora do Neorrealismo, como o David já disse, e, portanto, o livro também está disponível. Nós tivemos aqui um ciclo de leituras encenadas, dirigido pela Maria João Luís, que reuniu nos seus elencos atores profissionais e atores não profissionais daqui do nosso concelho, e também estão registadas em vídeo e disponibilizadas no YouTube para quem quiser conhecer as peças. Tivemos depois um ciclo de sessões de teatro radiofónico que fizemos em parceria com o Teatro Meridional e com a Antena 2. As peças foram feitas aqui ao vivo, estão gravadas, também com atores profissionais e com atores não profissionais, mas também vão ser transmitidas na Antena 2, já a partir do mês de maio. Portanto, as pessoas na rádio em qualquer ponto do país e não só vão poder ouvir o que nós aqui produzimos ao nível dessas peças de teatro. Eu queria chamar uma vez mais a atenção para o catálogo. Eu acho que é muito interessante e por vezes estamos tão habituados a isso neste museu que esquecemos que, por norma, nos museus as entradas nas exposições e nos espetáculos são pagas. Este museu tem entradas gratuitas, é raro isso acontecer. O que nós pagamos, a única coisa que é paga é o catálogo. Poupamos na entrada, sugiro que investamos no catálogo. Não é por ser este em particular do teatro, mas realmente todos os catálogos deste museu são de extraordinária qualidade, aliás, alguns premiados. Convido-vos, se puderem, a adquiri-lo. Tem aqui, não só tem todo o material da exposição, mas tem também 3 textos escritos propositadamente, incluindo o texto do professor Rui Pina Coelho e também um texto da professora Graça dos Santos, que já cá esteve, é professora da Universidade de Paris-Nanterre e hoje não pode estar aqui, porque neste momento está a ser homenageada num ciclo de cinema no Porto, num festival de cinema, com um filme exatamente sobre a atividade dela como diretora de uma companhia de teatro, mas, portanto, o catálogo vale a pena. E queria também dizer que já está disponibilizado um podcast. Foi feito também, aliás, vêm-se aqui imagens, foi feito também a partir desta exposição, já está disponibilizado no Spotify, no YouTube, também a partir do site do próprio museu. Além disso, ainda não são visíveis, são redes invisíveis de contactos, de comunicações que se foram estabelecendo entre os vários... A visita virtual, ou seja, há também uma visita, está a ser ultimada a visita virtual à exposição. Vai estar disponível no site. Vai estar disponível no site do museu, portanto, quem não pôde visitá-la, depois pode fazer uma visita virtual. Além disso, como eu estava a dizer, há redes que se foram estabelecendo entre os vários artistas e investigadores, convidados vários que aqui estiveram e que ainda... não seja para já visível, estão a estabelecer contactos, seja já de algumas ideias, de projetos futuros, até a partir da própria dramaturgia neorrealista, que muitos ou vários não conheciam e que neste momento já os cativa a ponto de quererem fazer também projetos a partir dos textos para teatro escritos pelos neorrealistas. E, por último, também tivemos o reconhecimento da parte do Festival de Teatro da Almada, que é o maior festival de teatro português, é um festival internacional de grande dimensão e que nos convidou para repensarmos e remontarmos esta exposição. Já estamos a trabalhar nisso e, portanto, ela vai estar patente durante o mês de julho em Almada, durante o festival, e por ali vão passar 25, 30 mil pessoas, obrigatoriamente por dentro da exposição, para terem acesso ao auditório. Portanto, penso que, apesar de tudo, deixamos
bastantes materiais com esta exposição para dar a conhecer o teatro. O teatro no âmbito do movimento neorrealista. Ainda que o diretor do museu já tenha feito os agradecimentos, eu não posso deixar também neste minuto final de fazer, em nome pessoal, agradecimentos à equipa do museu. Na inauguração da exposição, dediquei-me a agradecer, sobretudo, às largas dezenas de particulares e de instituições que colaboraram de diversas formas na exposição. Hoje não posso deixar de dizer, um por um, os nomes desta fantástica equipa, mas que é mesmo fantástica. Não são palavras de circunstância, de todos os setores do museu, e eu não posso de maneira nenhuma deixar de dizer os nomes deles, porque é a forma que encontro para lhes agradecer do modo mais sentido, é exatamente dizer os seus nomes. Portanto, todos os serviços das artes plásticas e espólios, do Centro de Documentação, de Conservação e Restauro, da Produção e Multimédia, do Serviço Administrativo, do Serviço Educativo, da Recepção e Vigilância, todos foram fundamentais e, de facto, com todos eu trabalhei muito diretamente. Fátima Pires, Paula Loura Batista, Cristina Porfírio, Isabel Santos, Lourdes Pina, Margarida Matos, Ana Sofia Neves, Catarina Alves, Clara Lage, João Miguel Salgado, Sofia Almeida, Susana Neto, Fernando Marques, Helena Seita, João Falcão, Jorge Carvalho, Maria de Lourdes Aleixo, Nuno Rocha, Ana Caldeira, Cátia Alves, Wanda Arsénio, Ana Serra, Joana Matos, Lídia Agostinho, Paulo Silva, Tânia Cravo, Ana Cristina Vilela, Carlos Oliveira, Edgar Santos, Ruth Oliveira, Vera Rodrigues, e o nome que eu não disse de propósito, mas que não podemos chamar aqui os mais de 30 membros da equipa, vou chamar aqui propositadamente para, na sua pessoa, no fundo, agradecer a todos, que foi a minha assistente de curadoria, inexcedível, a quem eu devo muito, de facto, pelo sucesso de todo este trabalho, diariamente. Sária Pereira, tens que vir aqui para eu te dar um abraço. Eu costumo dizer que um investigador como eu, que investiga há 25 anos o teatro no neorrealismo, isto não foi um convite, foi um presente. E, diferentemente do que o diretor disse, ou pelo menos percebeu das minhas palavras, eu penso que, pelo menos neste caso, o Museu e a Câmara colocaram todos os recursos necessários ao serviço desta exposição e desta programação e, portanto, ao diretor do Museu e à Câmara Municipal, na pessoa da Sra. Vereadora, agradeço o convite e todas as condições que me proporcionaram. Obrigado a todo o público, tivemos sempre muito público, a sala esteve sempre cheia, muito obrigado por terem vindo e continuamos por aí. E agora vamos estar a semana também. É raro uma música ter exatamente o tamanho certo que nós precisamos para uma entrada de público, numa performance. Acho que isto é um bom presságio. Enquanto vocês falavam lá fora sobre teatro político, eu pensava cá dentro sobre a fragilidade da memória. A propósito de uma imagem que quase desapareceu numa espécie de naufrágio da memória, que na verdade foi um naufrágio de uma família, mas tudo passa, não é? Pensava nisso. E pensava sobre qual a relação entre aquilo que eu estou aqui a fazer hoje e a exposição lá em cima, a curadoria do Miguel. Como é que eu poderia juntar as duas coisas? Depois pensei que vocês é que teriam que fazer esse trabalho, porque nós aqui não podemos fazer tudo, não é? E se calhar tinha a ver com aquilo do teatro político que vocês estavam a falar lá fora, mas eu não tenho a certeza porque eu não escutei. Eu estava a pensar na fragilidade da memória. E no mar de Sesimbra, atrás. Para esta performance é importante saber algumas coisas. Eu vou repetir algumas coisas que vocês sabem, porque eu comecei a perceber que, à força de nós não repetirmos coisas porque as pessoas já sabem, a memória se vai perdendo nessa troca
nesse não dizer. Então, as coisas que é importante saber para esta performance é uma espécie de glossário para aqueles que já sabem que Portugal teve uma ditadura de 48 anos, entre 1926 e 74, vocês já sabem. Que esta foi marcada por repressão, censura, falta de liberdade política, para além do subdesenvolvimento do país a diversos níveis e a manutenção de uma guerra colonial que culmina uma política colonial que culmina numa guerra de 13 anos em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau contra os movimentos de libertação desses povos. E por isso é que se diz que o 25 de Abril começou em África. Exato. Mais coisas que é importante saber. Que essa memória da ditadura, nomeadamente os seus aspectos mais repressivos, foram sendo sucessivamente suavizados ou mesmo apagados ou obliterados e muitas vezes revistos e reescritos, como alguns historiadores aqui presentes tão bem sabem e lutam contra isso. Que teve, claro, lugar a 25 de abril de 1974, um golpe de Estado conduzido por militares cuja motivação primordial era precisamente acabar com esta guerra colonial e também reivindicações corporativas. E ontem, ao escutar as bobinhas da primeira reportagem do dia inicial do 25 de abril de 64, feita pelo Adelino Gomes, pelo Pedro Laranjeira e pelo Paulo Coelho, nomeadamente em todo o Teatro de Operações de Lisboa, que deu origem a este disco, o dia 25 de abril, e que recentemente foram descobertas as bobinhas integrais, que na verdade são 4 horas e meia. E eu ontem, ao escutar isso, chamou-me a atenção nas ruínas do Carmo. Escutei isto ontem nas ruínas do Carmo, com a presença do Adelino ali ao lado mesmo, e eu a pensar, isto é absolutamente extraordinário, é o documento e é a pessoa ao vivo e tudo aqui, e nós todos aqui a ouvirmos com esta atenção, como ouvimos os podcasts em casa, mas de repente era a reportagem de inicial. Eu ouvi uma coisa que eu encontrei no meu disco. Não consigo agora perceber o sentido das palavras que as pessoas gritam. Abaixa a guerra colonial. Abaixa a guerra colonial. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento e foi logo aquela que foi salientada por aquele popular que nós ouvimos. O segundo popular. Portanto, em imensas partes daquela reportagem daquele dia, ouvia-se em pano de fundo isto. Abaixa a guerra colonial. Abaixa a guerra colonial. Abaixa a guerra colonial. E o Adelino próprio, ao princípio, não percebe. E depois percebe. E eu pensei, extraordinário. Extraordinário dia. Em que as pessoas sabiam que era isso que tinham que gritar. Bom, continuando as coisas sobre as quais lembrar para esta performance, que este golpe militar dá origem a uma revolução. Na verdade, não era uma revolução, ou melhor, podia ter-se chamado uma revolução, mas creio que os militares talvez não lhe dessem esse nome, mas que de repente quando aquelas pessoas todas invadem as ruas e gritam, por exemplo, coisas como esta, abaixa a guerra colonial, abaixa a guerra colonial, se desenvolve este movimento em que, durante os anos de 74 e 75, tem sido alvo de uma reinterpretação que o tende a reduzir a um conjunto exótico de ações políticas radicais, cujo desfecho era um regime autoritário de tipo soviético. Não vou aqui contribuir para essa narrativa, mas é importante lembrar isso. Esse conjunto de ações essenciais ensaiadas durante esses meses. E que, por fim, enquanto tudo isto acontecia por cá, neste canto da Europa, muitos outros países, nomeadamente a chamada América Latina, se batiam com o seu conjunto dramático de golpes e repressões cujos efeitos ainda hoje, de certa forma, persistem ou se fazem sentir. E a memória, tal como o silêncio, é persistente e não acaba assim. Regresso a esta cassete que estava a tocar quando da vossa entrada. Esta. E que teve o tempo certo para a vossa entrada triunfal a esta sala. Eu digo a palavra cassete com especial amor. As cassetes, bom, enfim, são estes objetos. Não é? Eu trabalho sobre isto. Eu trabalho sobre objetos de memória, sobre cassetes, objetos que tendem ao desaparecimento. Nada destes objetos é fácil, ok? É tudo difícil nestes objetos. Eles deterioram-se, eles estragam-se, eles ocupam espaço. Por sua vez, muitos desses objetos requerem outros objetos para se poderem amplificar. Por exemplo, este requer, este outro objeto que veio diretamente dos anos 90 para aqui. Foi o meu primeiro leitor de CDs e cassetes, exato. Já não funciona o leitor de CDs só de cassetes, mas veio diretamente dos anos 90 para aqui. Foi a minha grande conquista. Este objeto resiste ao tempo. Esta cassete resiste ao tempo.
à falta de espaço, à erosão. Esta performance, em tempos, foi uma performance sobre, ou que começava, não era sobre, se dizer sobre era difícil, mas era uma performance que começava com uma história de amor. Bom, isso já não existe, mas, de certa forma, não faz sentido contar esta história, mas faz sentido sempre tocar esta música, que era a música que a minha amiga Sofia dizia que durava o tempo de um cigarro. Ela fumava SG Ventil, na verdade SG Filtro, que era bastante mais forte e era mais pequenino. E, portanto, eu fico sempre a pensar que a música até se calhar era curta, não sei. Era o tempo da escola secundária de Benfica, em que nós faltávamos às aulas para ouvir música e fumar cigarros. E ela escreveu nas costas de uma fotografia: ainda te lembras dos tempos loucos? Quando ouço esta música, lembro-me dos tempos loucos, que de outra forma ficam sempre adormecidos em mim. O título é longo, mas não fiquem com medo. Os que não conseguem ler, peçam aos ao lado, que vão traduzir. A verdade começa com a palavra silêncios. Depois continua com a palavra persistentes. Começo, depois de já ter começado, com uma citação de Michel Rolf-Trouillot, num livro que se chama Silencing the Past, O Poder e a Produção da História, em que ele diz: esta é uma história dentro de uma história. Tão escorregadia as suas pontas que uma pessoa se pergunta onde começou e se alguma vez terminará. Um estado de sítio, portanto. Um estado de cruzamento de histórias e de imagens, norteado por esta ideia de escuta e de compreensão. O caractere japonês para compreender quer dizer também mudar, como se a verdadeira compreensão de alguma coisa implicasse uma mudança. Como se sem essa transformação não existisse uma verdadeira compreensão. Em 2019, ele disse-me que a minha forma de escutar tinha qualquer coisa. Como se eu quisesse ouvir inteira uma pessoa à minha frente. E eu perguntei, como se quisesse ouvir o silêncio atrás de cada palavra? E ele, exato. Na casa da minha avó havia uma gaveta, numa pequena cômoda, estrategicamente colocada no centro de um corredor, aliás, numa esquina de um corredor, uma gaveta cheia de fotografias. Era uma gaveta para onde as fotografias tinham sido atiradas. Sem ordem, sem cuidado, estavam dobradas nas pontas, amarrotadas, a monte. Talvez por isso, ao ver o desprezo a que eram votados aqueles objetos de memória, eu e o meu irmão nos tínhamos dedicado durante anos também a continuar a destruir metodicamente essas fotografias quando nós éramos crianças. Eu gosto de pensar que ele é que as destruiu, mais do que eu de facto já era, eu sempre fui uma guardiã de memórias da família, que já o era nessa altura. Eu alimento a fantasia de ter tido uma relação privilegiada com a memória desde sempre e a sua transmissão, ainda antes de ter qualquer consciência do que isso era. Pronto, contudo, não é verdade, é mentira. Eu tenho hoje na minha posse essa coleção de imagens, ok? E eu temo ter participado na distribuição sistemática dessas imagens com furadores, enfim, marcadores, tesouras, enfim, rasgando as imagens, não sei, pronto. E que nenhum adulto foi capaz de pôr termo a esta destruição, eu devo dizer. E estas são algumas das imagens que ali estavam. Nenhum adulto foi capaz de pôr termo, nem o tentaram, o que me pareceu sempre uma coisa estranha. Numa família de classe média baixa, como é que um objeto, que era um objeto dispendioso, era tratado daquela forma, não é? Era um objeto luxuoso.
Pronto, mais tarde vai haver uma altura da minha vida em que eu vou despejar toda esta gaveta de imagens em cima da cama da minha avó e vou dizer, diz-me quem é que são estas pessoas. Mas desgraçadamente eu não vou anotar nem vou gravar e, portanto, essa memória perdeu-se também. Com a última guardiã, que era ela. E eu sempre fui conhecida por, embora escute muitas pessoas, preciso remediavelmente de as gravar e de tirar notas, porque senão eu vou-me esquecer. Portanto, eu tenho um conjunto de imagens na minha posse de pessoas que não sei quem são. Eu não chamaria a estas pessoas cujo nome eu desconheço fontes silenciadas, como está no título desta apresentação, mas eu cito-as por causa de uma frase do Christian Boltanski que me acompanha há muito tempo. Hoje em dia morremos duas vezes. A primeira quando morremos de facto, a segunda quando já ninguém sabe quem somos numa fotografia. Há qualquer coisa na minha família e a destruição das imagens. Eu já sabia isso, por coisas que a minha avó nunca me contou, que eram coisas silenciadas, pactos de silêncio com que nós crescemos, eu e os meus irmãos, e alguém dizia, eu rasguei todas as fotografias. Embora isso também não fosse verdade, porque depois nós encontramos as imagens, mas isso era uma história para contar noutra palestra, não para hoje. Ou como nem sempre apagamos aquilo que dizíamos ter apagado, e se deixa um rastro atrás de nós para a reconstituição da cena de um crime. Aliás, como a Annette Kuhn diz, o passado é como a cena de um crime. Em 2019, numa das visitas à minha tia-avó Adelaide, na aldeia da Zibreira, ela disse-me que tinha rasgado todas as fotografias que tinha dela. E disse-me mais, disse que quando morrer, queria que o seu corpo fosse doado à ciência. Ela mostrou o papel onde isso estava escrito. Disse que não queria ficar sepultada em nenhum sítio e acrescentou, não quero ficar inscrita em nenhum lugar. Inclusive nas nossas memórias. É uma geração que fala sempre na morte como uma libertação. A minha avó era assim, as outras tias eram assim e pediam sistematicamente a Deus que as levasse depressa. Que já viviam muito e que mais coisas do que aquelas que se poderiam contar e ninguém podia imaginar. Era este tipo de conversa sempre, sempre, sempre. Esta espécie de retórica de apagamento. Estou sentada na casa da minha tia-avó, na Zibreira, nesta aldeia ao pé de Torres Novas. Atrás tenho a Serra de Miradais e Candeeiros, numa imagem de Polaroid muito má. As Polaroids, entretanto, foram ficando cada vez piores e hoje estão sempre em desaparecimento estas imagens. Mal tiramos, já estão em desaparecimento, ainda não se percebe muito bem como. Mas eu estou sentada na casa da minha tia-avó, na Zibreira, e tenho atrás esta Serra de Miradar, que para mim é uma espécie de... É uma espécie de Heimat, é uma espécie de terra, apesar de eu não ter nenhuma relação com aquele sítio, porque a minha avó detestava esta aldeia, nunca queria ir lá, não está sepultada lá, e no entanto, eu quando vejo a Serra de Miradar ao fundo, eu sinto, eu sou dali, que é uma coisa um bocado estranha e construída com certeza, mas pronto, eu estou sentada nesta sala da minha tia-avó de costas para a serra e tento não me desanimar perante o discurso de apagamento, de não inscrição, de desejar da morte. Eu tento escutar sem intervir, encorajando quanto posso, muito pouco, porque estas mulheres a gente não conseguia nunca encorajar, esmagada como ficava já no fim da vida da minha avó, quando ela também falava assim, e eis que irrompe, no meio deste desânimo total daquelas palavras, da memória do 25 de Abril da minha tia-avó, o dia dela como criada de uma família rica, onde ela criou não sei quantos meninos e meninas, como ela dizia aos meus meninos e meninas, e como uma das criadas, se recusou a vestir o uniforme nesse dia e se apresentou ao serviço de camisola de gola alta e calças à boca de sino cor-de-rosa e foi logo despedida. E as memórias da Revolução, da minha tia, que parece que não perdia uma manifestação, revelando uma liça em pudor as suas convicções ideológicas, que eu própria desconhecia, do punho fechado, como ela dizia, de um tempo em que os patrões dela queriam que aquilo tudo voltasse ao antigamente, como ela diz, em que tentaram que ela votasse num partido qualquer, eu imagino um partido de direita, e que ela se recusou com pois é esse que Vossa Mercê quer que ganhe, é mesmo noutro que eu vou votar. Eu pensei na minha tia, quando bati à porta de uma mulher que vive na rua da antiga prisão do Aljube, em Lisboa, para lhe perguntar sobre memórias do pátio do Aljube, que era ali Paredes Meias com a prisão, não é? E depois descobri que ela sabia pouco mais do que todos aqueles que viviam ali à volta, e que basicamente é uma espécie de memória que eles construíram todos de uma fuga que não existiu. Eu depois falei com o historiador Luís Farinha, ele disse essa fuga nunca existiu, mas toda a gente acha que existiu. E a Dona Manuela, da rua de trás, jura que viu, e outros que moram mesmo em frente dizem que viviam lá antes daquilo acontecer, e que contaram, e que viram, e outros contaram, e o diretor diz que não aconteceu, e pronto. E eu toco à porta da Dona Odete, na rua do Aljube, a quem acenei do outro lado, numa casa, a perguntar: olha, posso ir aí? E ela fazia o quê? Eu perguntar histórias da prisão no pátio. E ela: venha cá, eu não sei nada, mas está bem. E lá fui eu. E ela, depois de me
contar essa memória, que afinal tinha sido a sogra que lhe tinha contado, que vivia ali há mais tempo. Portanto, essa memória que era uma memória que não existia, uma fuga que não existia do pátio do Aljube, mas toda a gente conta ali à volta. Ela começou-me a contar aquilo porque eu esperei, mas que secretamente desejava, não é? Mas que não tinha confessado, não é? Que era a experiência da revolução desta mulher. Eu não ia com essa agenda para ali, mas de repente, porque se o futuro é para sempre, como alguém escreveu numa parede de Lisboa, e se o futuro era naquela altura agora, e se esse agora e esse futuro ainda estão por aferir, por perceberem toda a sua extensão, difícil tem sido a transmissão da memória da revolução por todas as razões que já conhecemos, não é? Mas se é mesmo para sempre esse futuro, então podemos dizer que a pergunta que eu levo sempre, mesmo quando não levo essa pergunta comigo, é como é que foi para si a revolução, como é que a viveu e como é que acabou. E a Dona Odete, no pátio do Aljube, falou, e do discurso dela, que foi longo, eu retive a seguinte frase sobre o que ela ganhou dos direitos laborais dela. Ela disse: eles é que não gostaram nada, tiveram que engolir e cumprir as ordens, mas sempre com aquele ferro lá metido neles. Exploravam-nos a nós para terem bons carros, comprarem andares para os filhos. Eles tinham piscinas, terem casas na praia, tinham tudo e mais alguma coisa, e nós, coitadas, mal dava para a gente comer. E foi assim que, quando a Dona Odete falou, eu me lembrei da minha tia Adelaide e das suas memórias da Revolução e das lutas pelos direitos laborais, quando era interna nessa casa, onde os patrões achavam que eram donos da vida dela, ao ponto de a quererem casar contra a sua vontade com o motorista. Esta é a fotografia do casamento da minha avó. Só há 2 cópias desta imagem. Só há 2 cópias em toda a família desta imagem. Esta fotografia estava na sala de estar da minha avó, na sala onde estava a televisão e tudo isso, mas ela dizia sempre que detestava esta imagem. Eu sempre achei estranho porque que se detesta esta imagem, mas ela estava ali na sala. Esta fotografia faz parte desse conjunto de objetos de luxo, que eram as imagens. O casamento também era uma cerimónia de luxo e por isso não foi registado na aldeia dos meus avós, onde eles casaram, mas sim 5 dias depois em Lisboa, num fotógrafo com um belo cenário atrás, numa igreja. Portanto, esta fotografia, na verdade, não é sequer real. A minha avó não gosta porque diz que ficou com as pernas tortas, então não gostava. Esta imagem conta a história social e económica de uma família de imigração e de pobreza, porque viviam em Lisboa, vindos da terra, naquilo que se chamava uma parte de casa na altura em Alfama, era onde eles viviam, e porque não tinham dinheiro para se casar quase, porque os fatos respectivos continuaram a ser usados como roupa cotidiana muito depois. Ela, filha, então, mas achas que uma vez eu só ia usar uma roupa uma vez? Não é? E por fim, porque o véu e os brincos e as grinaldas foram usadas no corpo de uma menina que foi enterrada na terra, isso a minha avó. Os acessórios que compunham o cadáver foram os mesmos com que a minha avó se casou. Tudo se reutilizava. A minha avó falava muito raramente de quando também ela serviu numa casa em Lisboa, embora de uns ricos, eu ainda sei o nome, não vou dizer da família, mas eu ainda sei o nome dessas famílias em que estas mulheres serviram. Embora na minha memória eu tenha vaga ideia de algumas fotografias mutiladas da gaveta terem esses meninos e meninas que ela criou e que eram muito bonzinhos, muito meus amigos, diz ela, e eu achava sempre que nós éramos piores do que essas crianças, dessas pessoas ricas. Uma vez, ao segurar esta fotografia num espetáculo, a dizer que a minha avó tinha vindo para Lisboa com 13 anos para servir numa casa de ricos, a minha mãe zangou-se. Disse que a minha avó não havia de gostar que eu falasse sobre isso, mas eu fiquei com a ideia que a minha mãe é que não queria. E eu tenho alguma dificuldade com a imposição dos silêncios familiares, como já devem ter reparado. O que me levou desde cedo a amplificar no teatro alguns desses pequenos fragmentos de memórias, que não eram exatamente memórias, eram frases soltas, parte de memórias maiores que não eram articuladas. E eu filo sem autorização, como reação ao silêncio. Não é ético, mas foi preciso. Era uma espécie de grito identitário. E é por isso que os meus irmãos dizem muitas vezes que descobrem coisas nas minhas peças que nunca ninguém lhes tinha dito. E parecem felizes com isso. Eu gosto disso, claro. Eu penso na ideia de amplificação que o Alessandro Portelli, um grande mestre da história oral, fala. Ele diz: amplificar as vozes é levá-las para fora, rompendo a sensação de isolamento e impotência, e fazendo com que o discurso das pessoas chegue a outras pessoas e a outras comunidades. Mais do que restituir à comunidade o saber que já detêm, complementamos-lo com o nosso conhecimento e partilhamos-lo nas nossas redes. Gostei desta ideia de amplificação.
Gostei de ter sabido que em Inglaterra se considera que a forma que a história oral começou foi através de, quer dizer, uma das formas, pronto, está aqui também, eu não quero entrar aqui nos colegas, mas, por exemplo, Radio Ballads, que era um programa de rádio na BBC, que colocou no ar, como este disco aqui, Singing the Fishing, colocou no ar, pela primeira vez, sotaques que não eram os sotaques do RP, do sotaque inglês, de classe alta. E então considera-se que estas histórias, estas baladas de rádio, que eram feitas por esta equipa, são um bocadinho o começo ou um ramo da história oral ligado à rádio. Eu gostei dessa ideia, a ideia das pessoas amplificadas neste objeto rádio, que me fez pensar no Adelino, que me fez pensar nesse poder da voz. Não é verdade que na gaveta do pequeno móvel do corredor da minha avó só tenha havido fotografias de pessoas desconhecidas. É ali que eu encontro também um conjunto de 12 imagens. Só tenho 8, mas elas acho que eram 12. Não sei o que é que terá acontecido. Bastante maltratadas. De um passeio que os meus avós e a minha mãe fizeram e que se chamou, ou que eles chamaram, Passeio ao Norte 1963. É o que está na inscrição atrás de cada uma destas imagens. Eu propus-me identificar e investigar esta história e fazer uma criação com ela. Um espetáculo de teatro, é tudo o que eu faço é isto na vida, não é? Portanto, eu vejo uma ideia e vou atrás dela para fazer um espetáculo de teatro. E entrevisto a minha mãe e o meu avô na sala de estar da casa dos meus avós sobre esta viagem e sobre este conjunto de imagens que pertenciam todas ao mesmo arquivo, segundo a minha lógica. A minha avó, no entanto, recusa-se a passar a soleira da porta. Diz que não quer falar, mas fica ali. A falar a miúdo, acrescentando coisas da soleira da porta, corrigindo a memória dos outros dois, mas não quer que a filmem ou que a gravem. Não quer ficar inscrita, a minha avó. Parece irritada até. Não consigo perceber porquê. E a história daquele passeio ficou para sempre perdida entre 3 versões muito diferentes daquilo que aconteceu e que em vão eu tentei reconstruir como parte da minha criação, que evidentemente era sobre eu não ter conseguido construir e reconstituir esta história. Anos mais tarde, no bairro do Leal, no Porto, um bairro que teve o processal, pelo arquiteto Sérgio Fernandes, que faleceu há menos de um mês, a mulher do Sr. Abílio, da Comissão de Moradores, também não quer falar e não quer que eu a grave. Aí eu queria que entrevistasse o marido que ela não tinha nada para contar, dizia ela. E eu comecei a perceber que todas aquelas mulheres tinham estado na linha da frente das lutas de moradores do Porto, mas nenhuma delas falava. Nenhuma falava. Os homens, sim, mostravam com orgulho o livro de atas da Comissão de Moradores, levavam em visitas guiadas pelo bairro, mostravam fotografias. E enquanto estas entrevistas decorriam, as mulheres estavam sempre ocupadas com uma série de tarefas domésticas, enquanto eu estava a entrevistar os maridos. Ou estavam a passar ferro, ou estavam a fazer chá, ou estavam a limpar a casa. Passavam de vez em quando por nós, acrescentando pormenores, ou largando, porque era como se largassem, assim, tipo, as célebres histórias de como levaram café e pão com manteiga aos soldados no dia 25 de Abril, nos dias seguintes. Essa mesma história me contou a Elvira, a Birinha, como eles dizem, a Birinha, no bairro do Leal, por indicação do marido, o Sr. Aurélio, diz, conta lá, Birinha. E ela contou, mas contou pouco. Isto é a primeira vez que falámos. Só quando eu tive a sorte de lhe tocar à porta, é que ela, sozinha, apanhei sozinha, é que ela me contou a mesma história que tinha começado há uns 4 anos atrás a contar, mas que estava sempre a ser interrompida. E naquele dia o marido não estava em casa. Isso foi mesmo só até ele chegar, porque pronto, quando ele chegou, ela foi logo, eu não tenho nada para contar. Com a Lucinda passa-se exatamente a mesma coisa. Com a dona Lucinda em Chelas. Isto foi a propósito das ocupações de 64 e 75 em Chelas. E tocamos à porta deles acompanhados do Pedro. O Pedro é uma pessoa que vem ter à nossa vida, olha, para nos ajudar. Pronto, para nos ajudar, pronto, estas pessoas que vêm ajudar, pronto, que alguém conhece alguém que vai connosco bater às portas e falar com as pessoas. E, portanto, o Pedro está connosco, sentados na sala da Lucinda, e estes 2 homens, que é o Pedro e o marido da Lucinda, não a deixam falar. Respondem por ela, dizem que ela não sabe, pronto. Que ela que ficava em casa, que os outros é que andavam lá fora na Revolução. Eu não consigo chegar à história dela. O próprio Pedro, que nos estava a ajudar, começou a fazer as perguntas. As perguntas, como ela faz, traziam indicação de resposta. Mas pronto, havia até coisa tão generosa nele que eu não consegui levar-lhe a mal.
Eu não consegui ficar zangada com a falta de, como é que eu vou dizer, de sequer de uma metodologia ética ali naquela sala. Pronto, a generosidade dele se encontrar com duas desconhecidas no sábado à tarde, as conduzir até portas fechadas, na esperança que se abrissem com alguma história. Quer dizer, eu olhei para aquele mar de prédios que ele me dizia de serem ocupados, 30 mil pessoas, e eu não sabia por onde começar. O Pedro sabia exatamente por onde começar. Ele sabia quem vive onde e tocava às portas decidido. É o Pedro, venho aqui com umas meninas à procura de umas histórias. O Pedro diz que caiu no caldeirão da Revolução. E eu acho que ele se comove algumas vezes. Eu descobri na casa dele um arquivo imenso de memória política, invisível, privado, deliberadamente secreto. E em resposta à pergunta sobre se podemos gravar uma entrevista sobre a Revolução, ele disse: isso não se pode falar, é complicado. E eu pergunto: porquê? Nenhuma resposta. Um suspiro. E em resposta aos comentários dos vizinhos: nunca mais eu tenho visto, Pedro. Sabe, isto anda sempre a fugir da polícia. E mais sorrisos. Ficou um mistério. Outro tipo de silêncio, o do trauma. Não falar porque é complicado. Não querer falar. Como aquele senhor que estava mesmo a ir-se embora em Viseu, quando eu estava a chegar para o entrevistar. Boa tarde, sou a Joana, falámos ao telefone para combinar uma conversa hoje. Não quero, diz ele. Senão vou ficar a cismar e vou chorar o dia todo. E abalou de cá, deixou-me ali. E eu acabei a contar essa história, como ele não quis falar, porque essa era a história. Essa era a história. A Dona Manuela do Aljube, que não percebe de política, que o marido é que percebia. A Dona Manuela conta uma história da família e que há algo que não bate certo. Quando eu lhe pergunto qualquer coisa que eu não estava a perceber, ela responde que é filha de mãe solteira e passa à frente. O homem que eu conheci por acaso em França, no contexto de umas entrevistas a imigrantes portugueses para a França, e que era filho legítimo e que se chamou ele próprio Zorro, que era como se chamava os ilegítimos, e que depois me contou como saiu de Portugal, depois da Revolução, porque tinha trabalhado em qualquer coisa do regime, mas que não era o que eu estava a pensar, que ele não era a favor do regime, mas que teve que se ir embora, e que eu nem sequer estava a entrevistá-lo. Mas ele contou-me tudo. E o grande sofrimento por o pai não me ter reconhecido, por o ter desprezado mesmo, e que não era filho de uma criada, e que era filho de uma criada na casa do pai, com lágrimas nos olhos. Ortelig também diz que um diálogo não é uma sessão de perguntas e respostas, é a abertura de um espaço para algo ser partilhado. Histórias que não procuramos e que vêm a ter connosco. Duas histórias da guerra colonial. Onde houver um homem que fez a guerra colonial, essa pessoa vai ter comigo. Sempre. Mesmo quando eu não estou à procura dessa história. Eu não sei porquê, mas eu estou a pensar nisso. Isto foi em Aldeia de Sobral de Pinho, no Conselho de Viseu, quando eu estava a recolher histórias do Linho, junto de mulheres. E ele nem devia estar ali, porque, enfim, era um trabalho com mulheres. E elas disseram-lhe isso mesmo. Vai-se embora, porque eram histórias de mulheres. Mas ele teimou, ficou calado, ficou. Até cantou com elas. E no fim, quando eu me estava a despedir, ele agarra-me no braço e começa por me dizer que elas não contaram as histórias todas porque têm vergonha. E depois disse: do ultramar, ai Jesus, não sobra nenhum, só eu fui o primeiro. Depois a partir daí comecei a ir sempre, fui para a Guiné, ai Jesus, é um milagre. Mortos 6, feridos 60 ou 70, mas era mesmo, a sério. Ao princípio era com a katana, mas mais tarde, ai Jesus. Sonho com isso ainda agora. A gente fica sempre com um trauma que não sai fácil. Nós trazíamos a vida presa por um fio. Se matámos, ai Jesus. E acrescentou: a minha companhia era 1424, todo mundo tinha medo da minha companhia. E eu não lhe tinha perguntado nada. Depois contou-me que viram as urnas e pensaram: quando é que somos nós? Lembro-me dele estar a contar isto tudo e à volta estava imenso barulho. Aliás, isso está na gravação, porque eu estava a gravar as Senhoras do Linho e de repente aquela história aconteceu. Mas era como se ele estivesse só ali comigo a contar-me aquilo, porque ele queria mesmo contar-me aquilo. Ele esperou até ao fim daquele encontro com as mulheres. A propósito do Linho, ele decidiu que quando me fosse despedir ele me ia começar a contar. O José, que mora no pátio do Aljube, contou-me as histórias dele da guerra, mas foi quando a mulher foi atender o telefone. Eu estava ali a falar das histórias da prisão e ela foi atender o telefone e ele de repente para mim: maldita guerra. Ai, desculpa a expressão, maldita guerra. Destruiu a juventude toda portuguesa. E acrescentou que viu coisas que não devia ter visto. O José dizia que a mulher era muito... Não, dizia que a vizinha era muito de esquerda. Ela era muito de esquerda. E depois, sobre ele próprio, com um sorriso assim envergonhado: pronto, eu também sou de esquerda.
A minha mulher não, que ela é rica, e riem-se os dois. Noto que o José se refere aos combatentes dos movimentos de libertação africanos como terroristas. E recordei-me de uma pessoa da minha família de quem não se pode falar, porque parece que também falava assim, porque alinhou com o lado errado da história, disseram. E depois disseram que tinham rasgado as fotografias, mas isso, claro, não era verdade. Mas isso fica para outra história. Gosto de ver homens nas fotografias a escrever e a ler cartas de guerra. Ou cartas na guerra. É isso, cartas na guerra. Sei que são fotografias encenadas, mas há qualquer coisa de poética em enviar uma carta que diz: li a tua carta com carinho e acompanhá-la de uma destas imagens como se estivessem a encenar a si próprio. Penso no meu amigo Carlos, hoje com 86 anos, e nas cartas que também ele escreveu, muitas, durante os anos de guerra à sua mulher. Penso na mala de memórias, que quem viu no espetáculo Museu Vivo e outros, é uma mala que aparece muitas e muitas vezes. A mala onde cabe tudo o que ele não disse e tudo o que resta para ele daquela guerra. Ele silenciou estas memórias, fechando-as nesta mala durante 16 anos e depois, mais tarde, quando teve coragem de entregar a mala a alguém que fosse falar sobre isso, ele agora já partilha as suas memórias em torrentes. Já quer a mala de volta, mas nós ainda estamos com dificuldade em devolver, percebem? É que também está ali uma parte qualquer da nossa história, como companhia de teatro e como pessoas. Então estamos a documentar objeto a objeto desta mala. Ele conta muitas vezes as histórias de maneiras diferentes ou da mesma maneira. Eu já gravei o Carlos muitas vezes, já o filmei, já fiz teatro com ele, já contei a história dele em muitas maneiras. E eu hoje mostro só algumas das imagens dele, porque eu sei que estas imagens se misturam num imaginário chamado guerra colonial, em que cada imagem pode ser a imagem de qualquer soldado, não é? E às vezes não sabemos bem a quem atribuir sequer a autoria destas imagens. Estas são imagens do Carlos, mas poderiam ser de outro oficial qualquer. Estas imagens falam à nossa memória coletiva. De uma maneira que eu ainda estou a tentar processar. Num exercício com a Martha Norkunas, uma outra professora, também uma mestra em História Oral, que conheci precisamente num curso de História Oral na Índia, era outra performance, tínhamos que nos sentar durante 5 minutos em silêncio com outra pessoa. Isso era parte deste exercício. Ou então sentarmos 5 minutos a respirar com a outra pessoa. Também era um exercício. O foco da Martha era sempre na qualidade da nossa escuta como historiadores orais, a nossa capacidade de ouvir. Ela dizia: a qualidade do que sai da entrevista depende da qualidade da interação. Ponderem a natureza da vossa interação. Acredito que o ouvir a que ela se referia não era só o que era dito, mas sobretudo o que ficava por dizer, o que se subentendia, o que silenciava, ou mesmo o que estava por detrás, o ruído de fundo. Como naquela gravação que o Alessandro Portelli mostrou uma vez, que ele considera ser o melhor excerto de entrevista que jamais realizou, que é uma mulher em Harlan County, em que se ouvem umas crianças a brincar atrás, não se percebe nada do que a pessoa que ele está a entrevistar está a dizer, e que ele diz: é uma entrevista viva. Em 2019, em Monção, no extremo norte de Portugal, pensei em Martha quando eu tentava decifrar o que uma senhora esta me queria dizer depois de nos ter vendido um saco inteiro de limões. Porque eu sabia que ela me queria dizer alguma coisa, que não era sobre os limões. Senti. Eu dei por mim de braços cruzados, fechada, em vez de aberta, a ouvir, e foi aqui que eu me lembrei da Martha Norkunas, que nos falava sempre da posição com que escutamos as pessoas e que nos fazia dar-nos conta e pararmos e dizer: olha como tu estás a escutar a pessoa, não é? E eu corrigi imediatamente a posição. Perguntei-lhe o nome, de onde é que ela vinha, a Eulália, assim se chamava, começou a falar e eu perguntei-lhe se ela andou na escola. Disse-me que não, que teve que trabalhar e que, além disso, diziam que as raparigas só queriam ir à escola para poder escrever cartas aos rapazes e que por isso era melhor que fossem logo trabalhar. Perguntei-lhe quantos irmãos é que ela tinha. Disse-me que 3. E eu estranhei serem poucos. Depois de um silêncio, disse: é que ela não era casada. A mãe dela. Quer dizer, disse ela, casou-se, mas não era casada, se é que eu percebia. Que só queria lá estar com os homens a divertir-se. E eu percebi. Eles eram todos filhos de homens diferentes. E depois falou-me da morte do irmão. De uma vizinha, da queda da afilhada do escadote, quando encontrou a vizinha morta,
e disse sobre o irmão, ele já lá está há 11 anos. Eu pensei, como a morte para ela era um lugar. Decidi ouvir pela primeira vez as 2 únicas gravações que eu tenho da minha avó, que foi realmente uma pessoa muito importante na minha vida. Eu não sei se consigo, mas tento. Consigo depois de chorar um bocadinho. São 2 pequenos certos gravados quando ela já estava no lar. São sobre trabalhos domésticos. Eu costumava fazer perguntas sobre isso de uma forma... Era uma forma de comunicação, tipo, como é que se faz arroz de grelos, vó? E ela explicava. E aquela sopa de nabiças? Às vezes ligava-lhe só para lhe perguntar essas coisas, sobretudo quando a conversa se tornava dolorosamente sobre a morte que ela tanto desejava. Portanto, nesta que vou agora passar e que acho que foi a última gravação que fiz da minha avó, eu perguntei-lhe como é que se passavam umas calças a ferro. Só para fazer essa pergunta, ok? Eu sei como é que se passam umas calças a ferro, mas embora eu não goste de passar a ferro. E mesmo depois de terminado o diálogo, seguindo a indicação do Portelli, eu deixei o gravador a gravar e apanhei um silêncio. E apanhei isto. Ai... Ai. Apercebi-me que o título tem um erro. O erro é a palavra silêncio. Silêncio não descreve corretamente o que se passa na ausência de palavras. Nas palavras trocadas, nas palavras inesperadas, nas palavras não proferidas. A palavra persistente, sim, está correta. A palavra persistente está ok. Há uma firmeza, há uma teimosia e uma perseverança que não se percebe bem no quê? Numa reescrita, numa reinvenção, num apagamento, num silenciamento. Mas que depois é preenchida precisamente por essas ausências, tornando-se por isso cheio de uma coisa qualquer que fala e faz ruído, mas de uma outra maneira, sem o fazer realmente. Ler e interpretar esse ruído branco no decurso de uma entrevista. Ser capaz de falar sobre ele. Acredito que esse seja o desejo do interlocutor. Um desejo não preferido, mas um desejo. Parte desse ruído branco constitui, afinal, muito daquilo sobre o qual é, no fundo, a entrevista e o que faz dela esse momento indescritível de encontro e de cocriação. Por acaso, o Alessandro Portelli também diz: nós não recolhemos, nós criamos, ou melhor, nós cocriamos. Nós cocriamos quando estamos a escutar alguém, não é? Tem esta qualidade única de ser vivo e de acontecer no momento e de ser irrepetível, pelo menos daquela forma. Ele diz, é uma performance, não é um texto. E não podemos recolher uma performance porque nunca contamos da mesma forma uma história, nunca a contamos juntos, nunca a contamos à mesma pessoa. Vou entrar agora no epílogo de todas estas histórias. No outono de 2018, em Buenos Aires, eu experimentei escutar em conjunto com uma pessoa. Ela chama-se Alice Samara. E... Bom, eu nem a conhecia, nós conhecemos nessa altura. Nós demos por nós a fazer uma dupla em Buenos Aires. Era uma dupla de escutadores de histórias, de cata-memórias por entre uma cidade, um país, um continente profundamente marcados por ditaduras, repressão política, extermínio e desaparecimento. É a minha convicção que quando se procura assim estas memórias, não é? Quando se faz trabalho de campo assim juntas, firma-se uma ligação para a vida. Nós somos companheiras de reconstituição desta cena do crime que é o passado, no encontro com essas vidas que estão à espera de ser contadas. Somos também, desde então, muito amigas, claro. Comovemos-nos com coisas parecidas, acreditamos da mesma forma na força de uma história de vida. E eu falo da Alice porque foi com ela que eu vivi esta última história que vos vou contar hoje. Buenos Aires, Rua do Chile. Buenos Aires, Rua do Chile, Brasil. Entramos numa espécie de galeria com várias lojas e ao canto uma loja de discos, de vinis. É a loja do Ruben. O Ruben sabe tudo sobre música. E foi tudo por acaso. Falando da ditadura, ele diz... Eles faziam as pessoas sentirem-se culpadas, sabe-se lá do quê? E de se ser homem, de se estar vivo, disse ele, qualquer coisa assim. E cito de memória porque eu nesse dia não registrei nada.
Eu não estava preparada para este encontro, eu não tinha o gravador, eu não fotografei o Ruben, não fotografei a loja, nada, não tenho provas. Não consegui, de facto, basicamente, eu não queria quebrar a relação que estava ali a construir. Eu não queria sair fora do momento e começar a documentá-lo. Eu preferi, de certa forma, vivê-lo. E confiei na Alice para que nós juntas mais tarde pudéssemos reconstituir o que ele nos tinha partilhado. Eu queria comprar um disco do Vítor Jara. Pronto. E então ele começou a contar toda a história da música da intervenção na América Latina, enquanto tirava para fora um disco e outro disco. Acabarei por comprar 5 discos, porque ele conseguiu vender 5 discos. E um deles especial, disse o Ruben. Lê a inscrição. E eu li. A inscrição dizia, aqui no canto, para la señora Allende, con todo mi cariño y respeto, nos veremos en un Chile libre. Suni Paz, 6 de março de 1977. Este é o disco. Foi oferecido à mulher do presidente Allende, assassinado no golpe militar. E que este disco esteja agora comigo e que seja o registro desse desejo por um Chile livre, que tenha sido o Ruben a transmitir-nos essa promessa que me olha desde o passado de 1977, que é esta data, para o presente de 2019. Não, foi a altura em que eu comprei este disco e emociona-me de uma forma como eu não sei explicar. Como eu me emocionei no outro dia, quando a Alice me contava ao telefone sobre as pessoas, nas fotografias de um acervo de um jornal português dos anos 20 e 30. Ela falou da dignidade daqueles rostos marcados pela fome e pela pobreza. Ela queria descrever-me a emoção daqueles olhares. Ela disse a determinada altura, é como se eles nos olhassem desde o passado a perguntar-nos o que fizemos, o que vamos fazer. É como se eles nos pedissem contas desde esse passado. É como se pedissem que os contássemos. Isto foi o que ela me disse. E eu gostei tanto quando ela disse isso. Eu imaginei se essas imagens falassem. Se as imagens na gaveta da minha avó falassem. E eu lembrei-me que a minha tia, na verdade, ela não rasgou as fotografias todas. Ela depois, mais tarde, quando eu voltei lá, deu-me as únicas 1, 2, 3 imagens. 3 imagens que ela guardou. Mais tarde, quando eu quis encontrar a loja novamente do Ruben, para poder filmá-lo, fotografá-lo, gravá-lo, já não conseguimos encontrar. É como se ele não existisse realmente. Embora a materialidade da memória esteja aqui neste disco, não é? Porque também é verdade que a natureza de certos encontros eles ficarem inscritos somente em nós, não é? Que os vivemos, que os co-criámos, como os livros proibidos no Fahrenheit 451, que as pessoas que se tornavam pessoas, ou as pessoas é que se tornavam livros, ou se tornavam memória daquelas palavras, ou como a inscrição é esse ato primordial de registar em nós, ainda antes do que em gravadores, ou em imagens, ou em folhas de papel. E como isso é fundamental, escutarmos tudo, com tudo o que temos, a pessoa que está à nossa frente, naquilo que ela escolhe dizer e que escolhe não dizer. Eu aprendi com a minha amiga Paula há uns tempos sobre a antropologia co-implicada, e gostei muito da palavra. Ela conta histórias de mulheres sem terra no Brasil, gente que nas suas palavras insiste na esperança. Diz a Paula que quando chegou a uma dessas assembleias do Movimento Sem Terra no Ceará, escreveu, peguei no megafone, disse que vinha do outro lado do oceano, que estudará a reforma agrária e a revolução em Portugal, que estava emocionada pelo que via. Saudei os presentes e afirmei que me davam esperança. Isto está aqui neste livro da Paula Godinho. Por entre os meus artefactos, eu encontrei precisamente uma cassete do Movimento Sem Terra que eu já não lembrava que tinha. Ao lado de uma outra, do Vítor Jara, que era aquele disco que eu queria comprar na loja do Ruben, que acabei por comprar nos outros, que nem sequer comprei o Vítor Jara. Enfim, memórias de movimentos em devir e de movimentos e mártires passados que nos persistem como os silêncios. Escreve a Paula Godinho, neste mesmo livro. Perante um objetivo não atingido, ouvi muitas vezes pronunciar ainda não, que traz o princípio da esperança. As realidades são sempre inacabadas e a história não demonstra estar completa. Há no espaço do silêncio, dou-me conta, um inacabamento, um conjunto de possibilidades. A minha tia-avó Adelaide morreu num dia de sol e deixou-me na boca um monte de perguntas. Não houve tempo. Nunca havia tempo. Eu chegava à casa dela e a conversa continuava de onde a tínhamos
deixar-me na outra vez e ficava sempre a meio. Era um conjunto fragmentado de memórias, algumas sem ligações. Mas eu nunca soube se ela amou alguém ou se alguém a amou de volta. Só soube que a quiseram casar por conveniência com o motorista dos patrões e ela recusou. A vida íntima desta mulher forte, desta mulher que atravessou o século XX português a ajudar os outros e a cuidar dos outros e a lutar pela sua feroz independência, o que levou a que a apelidassem como louca ou que tinha mau feitio, a vida íntima desta mulher dizia: nunca ninguém a soube. Era sua. Pertencia-lhe. Dei de pensar em porque é que ela não tinha qualquer planta em vaso. Uma mulher que era tão ligada à natureza, exceto uma calanchoia cor-de-rosa da qual caiu este pé, quando ela veio comigo para a minha casa como se levasse o corpo da tia. Doado à ciência, e por isso em parte incerta, mas a calanchoia... Tem uma coisa com plantas e com objetos de memória, em geral. A dona Joana contou-me que a avó dela ia para todo lado com um talego como este, onde levava a roupa com que queria ir a enterrar. Durante a vida toda, aquela mulher ia para qualquer sítio com um talego cheio de roupa, que era a roupa com que queria ir a enterrar. Estas mulheres espantosas e os seus planos para a sua morte, que não queriam deixar aos outros, é uma coisa na qual elas podiam decidir, sobre a qual elas tinham propriedade. E eu lamento se esta performance não parece ter relação com a exposição lá de cima, mas eu acho que até tem bastante de uma forma invisível, como correntes que ligam tempos, histórias de vida, desejos por melhores mundos. Com uma cassete que eu descobri por entre músicas de vanguarda dos anos 90 do século XX, relampejos de um país em transe, na voragem de uma revolução mal acabada. Esta cassete comecei a ouvir ontem, é um original. Vamos ver se está. A unidade organizada do povo, a recusa de enganosas soluções que só reforçam o poder dos imperialistas em Portugal e a confiança nas próprias forças dos trabalhadores para construírem a sociedade socialista foram os princípios que o candidato do 25 de Abril defendeu com mais vigor durante toda a sua campanha. No calor da luta foge a ação e ele rebenta a fúria de esmagar as canas para ser. O povo trabalhador respondeu afirmativamente ao Otelo. Ouviu-o e dialogou com ele num contacto direto, só possível com um candidato de unidade popular. Foi assim em Setúbal, num comício que despovoou os bairros limítrofes. Foi assim na Lota do Pescado, em Matosinhos, onde se concentraram 10.000 pessoas. O ter vindo hoje até aqui foi um pretexto para respirarmos juntos. Não só os silêncios e os apagamentos, mas também o próprio corpo, a memória. Obrigada.